Olá, hoje nós vamos dar continuidade à leitura da legislação para o concurso da ADEMA. Vamos ler três portarias da ADEMA: a 30 de 2019, a 1 de 2020 e a 28 de 2020. Elas tratam do mesmo assunto, que é a dispensa de licenciamento ambiental para atividades agropecuárias. A portaria 1 de 2020, ela retifica a 30 de 2019. E a portaria 28 de 2020, ela tem praticamente, pelo que eu observei, ela tem praticamente o mesmo texto da portaria 30 de 2019. Então, eu sugiro que quando vocês forem estudar mesmo, ler o texto da portaria, que vocês imprimam as três portarias e comparem um conteúdo. Eu acho que isso pode facilitar no estudo, porque da forma que está, assim, lendo separado, eu acho que pode ficar um pouco confuso. Então, vou ler aqui a sequência das três e sugiro que vocês realmente, esse material, vocês imprimam e comparem, ou então, sei lá, comparem no computador mesmo, tela a tela, que eu acho que isso pode facilitar os estudos. Então, vamos começar a leitura pela portaria 30 de 2019. Eu baixei esse material no próprio site disponibilizado pela BIM. Vou deixar aqui o link na descrição. Portaria 30 de 2019 dispõe sobre a dispensa de licenciamento ambiental no estado de Sergipe para as atividades agropecuárias, que especifica e dá outras providências. A Administração Estadual do Meio Ambiente, ADEMA, no uso das atribuições legais previstas no artigo 10, incisos 1 e 2 e parágrafo 1º da Lei nº 5.057, de 7 de novembro de 2020, 7 de novembro de 2003, e tendo em vista o disposto nos artigos 1º, 2º e 3º, primeiro, segundo e terceiro, e seu parágrafo primeiro do Decreto Estadual número 24.571, de 13 de julho de 2007, no artigo 1º do Decreto Estadual número 30.178, de 19 de fevereiro de 2016, e demais disposições aplicáveis. Considerando as disposições do Decreto Federal número 99.274, de 6 de junho de 1990, que regulamenta a Lei Federal número 6.938, de 31 de agosto de 1981, com as modificações posteriores, a qual define a Política Nacional do Meio Ambiente e dá outras providências. Considerando que os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, estão sujeitos ao licenciamento ambiental gerido pela Administração Estadual do Meio Ambiente, ADEMA, conforme a disposição da Lei Estadual nº 2.181, de 12 de outubro de 1978 e suas modificações posteriores, bem como Lei nº 8.497, de 28 de 12 de 2018, considerando os dispositivos da Lei Estadual nº 5.858, de 22 de março de 2006, que dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente de Sergipe, considerando o disposto no artigo 12, parágrafos 1º, 2º e 3º da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, o qual determina que o órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e ainda a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação, considerando a necessidade de se adequar aos procedimentos para análise e concessão ou dispensa de licenciamento ambiental no estado de Sergipe para as atividades agropecuárias em áreas agricultáveis consolidadas à luz da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, resolve:
Artigo 1º. Estão dispensadas de licenciamento ambiental. Inciso 1. As atividades de implantação de novas culturas em áreas agricultáveis consolidadas e renovação de culturas em áreas de até 10 hectares. 2. As atividades de novas culturas em áreas agricultáveis consolidadas e renovação de culturas forrageiras em áreas de até 20 hectares. 3. O custeio agropecuário condicionado ao acompanhamento de assistência técnica e extensão rural, a obrigatoriedade de atendimento à legislação ambiental no tocante às áreas de preservação permanente, APP, de reserva legal, RL, e demais áreas com restrições legais específicas. 4. Aquisição de máquinas, veículos utilitários, equipamentos e implementos agropecuários. 5. A construção e reforma de cercas, currais, bebedouros, coxos, barracões, casas individuais, armazéns e silos, equipamentos de secagem e beneficiamento de produtos agrícolas sem transformação, localizados em propriedades, colônias e assentamentos rurais. 6. A construção e manutenção de viveiros de mudas, quando condicionados a acompanhamento de assistência técnica e extensão rural. 7. A correção de solos em áreas de produção agropecuária. 8. A aquisição de animais de produção. Parágrafo único. Os agentes financeiros devem enviar trimestralmente ao órgão ambiental a relação dos produtores rurais beneficiados com financiamento agropecuário dos empreendimentos enquadrados nesta resolução, na qual deve constar identificação do produtor, da propriedade, das atividades beneficiárias e termos de responsabilidade assinado pelo produtor sobre as informações apresentadas. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com vigência para o ano e 2016. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário, Aracaju, 17 de dezembro de 2019. Gilvan Dias dos Santos, diretor-presidente. Agora nós vamos ler a portaria número 1 de 2020. O diretor-presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente, ADEMA, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõem os artigos 9 e 10, incisos 1, 7 e 14 e parágrafo 1º da Lei nº 5.057, de 7 de novembro de 2003, alterada pela Lei nº 6.650, de 30 de junho de 2009, resolve. Artigo 1º. Retificar a Portaria 30 de 2019, publicado no Diário Oficial do dia 18 de 12 de 2019, que dispõe sobre a dispensa de licenciamento ambiental no estado de Sergipe para as atividades agropecuárias, onde se lê artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com vigência para o ano e 2016, leia-se artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos da resolução número 10, 2016. Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. Aracaju, Sergipe, 2 de janeiro de 2020. Gilvan Dias dos Santos, diretor-presidente. Agora nós vamos ler a portaria número 28, de 29 de abril de 2020, publicada na DOI, Sergipe, em 30 de abril de 2020. Dispõe sobre a dispensa de licenciamento ambiental no estado de Sergipe para as atividades agropecuárias que especifica e dá outras providências. A Administração Estadual do Meio Ambiente, ADEMA, no uso das atribuições legais previstas no artigo 10, incisos 1 e 2 e parágrafo 1º da Lei nº 5.057, de 7 de novembro de 2003,
e tendo em vista o disposto nos artigos 1º, 2º, 3º e seu 81º do Decreto Estadual número 24.571, de 13 de julho de 2007, no artigo 1º do Decreto Estadual número 30.178, de 19 de fevereiro de 2016, e demais disposições aplicáveis. Considerando as disposições do Decreto Federal nº 99.274, de 6 de junho de 1990, que regulamenta a Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, com as modificações posteriores, a qual define a Política Nacional do Meio Ambiente e dá outras providências, considerando que os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, estão sujeitos ao licenciamento ambiental gerido pela Administração Estadual do Meio Ambiente, ADEMA, conforme a disposição da Lei Estadual nº 2.181, de 12 de outubro de 1978 e suas modificações posteriores, bem como Lei nº 8.497, de 28 de 12 de 2018. Considerando os dispositivos da Lei Estadual nº 5.858, de 22 de março de 2006, que dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente de Sergipe, considerando o disposto no artigo 12, parágrafo 1º, 2º e 3º da Resolução CONAMA, número 237, de 19 de dezembro de 1997, o qual determina que o órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e ainda a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação, considerando a necessidade de se adequar aos procedimentos para análise e concessão ou dispensa de licenciamento ambiental no estado de Sergipe para as atividades agropecuárias em áreas agricultáveis consolidadas à luz da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, resolve. Artigo 1º. Estão dispensadas de licenciamento ambiental. Inciso 1. As atividades de implantação de novas culturas em áreas agricultáveis consolidadas e renovação de culturas em áreas de até 10 hectares. 2. As atividades de novas culturas em áreas agricultáveis consolidadas e renovação de culturas forrageiras em áreas de até 20 hectares. 3. O custeio agropecuário condicionado ao acompanhamento de assistência técnica e extensão rural, a obrigatoriedade de atendimento à legislação ambiental no tocante às áreas de preservação permanente, APP, e reserva legal, RL, e demais áreas com restrições legais específicas. 4. A aquisição de máquinas, veículos utilitários, equipamentos e implementos agropecuários. 5. A construção e reforma de cercas, currais, bebedouros, coxos, barracões, casas individuais, armazéns e silos, equipamentos de secagem e beneficiamento de produtos agrícolas sem transformação, localizados em propriedades, colônias e assentamentos rurais. 6. A construção e manutenção de viveiros de mudas, quando condicionados ao acompanhamento de assistência técnica e extensão rural. 7. A correção de solos em áreas de produção agropecuária. 8. A aquisição de animais de produção. Parágrafo único. Os agentes financeiros devem enviar trimestralmente ao órgão ambiental a relação dos produtores rurais beneficiados com financiamento agropecuário dos empreendimentos enquadrados nessa resolução, na qual deve constar identificação do produtor, da propriedade, das atividades beneficiadas e termo de responsabilidade assinado pelo produtor sobre as informações apresentadas. Artigo 2º.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1 de janeiro de 2020, com validade por prazo indeterminado ou até ulteriores deliberações. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Aracaju, 29 de abril de 2020, Gilvan Dias dos Santos, diretor-presidente. Então, terminamos a leitura de hoje. Bons estudos e até o próximo vídeo. Não se esqueça de indicar esse canal para quem você conhece que vai fazer concurso da ADEMA ou algum outro concurso público, porque eu estou fazendo playlist de vários concursos. Até a próxima.